A verdade do Senhor para você é que cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. A verdade do Senhor para você é que Ele é o teu pastor e Ele não vai faltar em você. Ele não vai faltar para você. A verdade do Senhor é que antes do ventre da sua mãe, Ele escolheu você e já te conhecia e já te chamava pelo nome. Antes de todas as coisas, nele todas as coisas foram criadas por meio dele. Aleluia. A verdade do Senhor para você é que mal nenhum te sucederá e praga nenhuma chegará à sua casa. Essa é a verdade de Deus para você. A verdade de Deus para você é que nós vamos passar uma eternidade com o Rei Jesus, adorando, glorificando e dizendo que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo. Essa é a verdade de Deus para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Essa é a verdade. Oh. Maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não há. Essa é a verdade dele. Não há outro igual. Porque grande és tu. Levante as suas mãos, adore, adore, adore. Porque grande és tu, Senhor. Não há outro igual a ti. Não há outro igual. Porque grande és tu. Maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Oh. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu. Maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não há outro igual. Porque grande és tu. Maravilhas fazes tu. Tu és lindo, Jesus. Outro igual a ti. A tua presença nos atraiu para esse lugar. Não há outro igual a Senhor, nós não estamos aqui por causa de coisas. Nós não estamos aqui por causa de pessoas. Nós não estamos aqui por causa de promoções. Nós não estamos aqui por causa de livramentos. Nós estamos aqui porque os nossos nomes estão arrolados no livro da vida. Nós estamos aqui porque o Senhor está aqui, Senhor. Ser bem-vindo no nosso meio. Esse culto é para ti. Nós não precisamos de um instrumentista. Nós não precisamos de um pregador quando o Senhor vem com a sua presença. O que nós mais ansiamos aqui através do teu Espírito é a manifestação da sua glória, é a manifestação da sua presença. O Senhor está dizendo ao meu espírito que tem 3 classes de pessoas aqui nessa noite. Existe a primeira classe, que são as aljavas do Senhor. E a outra classe são aqueles que são arcos na mão do arqueiro. E a outra classe que o Senhor mostra no meu espírito são as flechas. Querido, o Espírito Santo vai fazer eu e você entendermos e discernirmos quem é aljava, quem é arco e quem é flecha. Mas todos estão nas mãos do arqueiro Jesus. Todos estão nas mãos do arqueiro Yeshua. Aleluia. é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Deus está trazendo direção para nós nessa noite. Nenhum filho, nenhuma filha de Deus morre sem direção. Ninguém fica perdido diante daquele que sabe que criou todas as coisas. Aleluia. Não tem como você ficar perdido se você não pegar na mão dele. Aleluia. Boa noite a todos, a paz de Jesus, amém. Não senta não, aguenta um pouco. Abra sua Bíblia comigo, por favor. O que grande és tu, Maravilhas fazes. tu és lindo, Jesus. 2 Reis, capítulo 6. Igual a ti. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu. Maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas
fazes tu, não há outro igual a ti. Sabe, sabe que se nós não estamos aqui por causa de Jesus, então nós não sabemos o que estamos fazendo aqui, amém? Jesus é a pessoa mais especial deste lugar, é a pessoa mais importante. Jesus precisa ser sempre o motivo da sua alegria. Jesus precisa ser sempre o motivo da nossa esperança, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelo sofrimento dele, você e eu, nós fomos sarados. Amém, querido, aleluia. Vira para a igreja bonita que está do seu lado e diz assim: você está bonito hoje, hein? Eu vou pedir para vir frio no próximo culto, você vir elegante desse jeito, coisa linda. Você está sentindo um cheirinho de naftalina, tá ou não? Só eu? Mas esse cheirinho é bom. A gente fica mais motivado, fica ou não fica? Sim ou não? Tá certo que algumas pessoas são coibidas pelo frio. É por isso que o altar do Senhor queima como fogo. Amém? Por isso que até a tristeza na presença dele tem que saltar de alegria. Olha o que diz aqui 2 Reis. Eu estou com vontade de pregar hoje. Eu não sei como é que vai terminar isso aqui não. Mas uma coisa eu sei: você que vai dar o destino para a mensagem nessa noite. Não sou eu, é você. Eu vou dar o destino para a mensagem acerca da minha vida e aquilo que está em torno de mim. E você vai dar o destino para essa mensagem. Você que vai finalizar a mensagem nessa noite. É você que vai fazer o apelo para você hoje. Em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo de número 6, o versículo 8 diz assim: o rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com os seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de não passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo por ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara aqui, do que tinha lhe avisado, e assim se salvou, não uma e nem duas vezes. Então, tendo se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E respondeu um dos servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que você fala na tua câmara de dormir. Olha para mim. O rei, ele dentro do quarto dele, o rei da Síria, dentro do quarto dele, ele traça uma estratégia de combate. E Eliseu, no quarto, na presença do Senhor, recebe a revelação, e ele revela ao rei de Israel. E o rei da Síria pensou assim: olha, tem alguém no nosso meio que tem nos traído. E o servo disse assim: não. Versículo 11 diz assim: olha, então, tendo se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Versículo 12: respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na câmara de dormir. E ele disse: ide e vede aonde ele está, para que eu mande prendê-lo. E foi-lhe dito: eis que ele está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas, e chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, o discípulo de Eliseu, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. E então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que no monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse:
fero, peço-te a esta gente agora de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Agora olha para mim, segura aí, nós vamos continuar lendo. Em uma mesma situação, o profeta ora 2 vezes, por uma mesma situação. Para o seu moço ele pede para que Deus abrisse os olhos, e para o exército inimigo ele ora para que eles tivessem os olhos fechados. Para um Deus, ele ora para que Deus abrisse os olhos espirituais, e para o outro ele ora para que os olhos carnais, os olhos biológicos fossem fechados. Em uma mesma situação, 2 orações. Versículo 19, então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, e nem é esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, abra os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou Eliseu, feri-los-ei, meu pai? E respondeu ele, não os ferirás. Fere aqueles que fizerem prisioneiros com a tua espada e com o teu arco, porém, a estes manda pôr-lhes diante pão e água para que comam e bebam e voltem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei um grande banquete, e comeram e beberam, e despediu-os, e foram cada um para o seu senhor. E da parte da Síria, não houve mais investidas na terra de Israel. Feche a sua Bíblia, coloque ela sobre o teu assento, eu quero orar com você. Senhor, Tu és exaltado e glorificado neste lugar. Ninguém é maior, ninguém é melhor do que o Senhor. Nós precisamos de Ti, ó doce Espírito Santo. Nós precisamos de Ti, Adonai. Nós precisamos de Ti, Yahvé. Nós precisamos de Ti, Yeshua. Nós precisamos de Ti, Ruach HaKodesh, Espírito Santo. Obrigado pelos Teus santos anjos que já tomaram postos, ordenados por Ti, ministros do Senhor, e aqueles com espadas, com escudos e com lanças, desbaratando toda e qualquer investida do maligno contra as nossas vidas. Tudo que leva o seu nome, tudo que leva o seu sobrenome, tudo aquilo que está ligado de uma forma direta ou indiretamente acerca da sua vida, a sua casa, os seus bens, o teu espírito, seja guardado e blindado pelo Espírito do Senhor, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia. Podeis assentar, por favor? O texto que nós lemos, ele é muito claro por si mesmo, amém? Estão me ouvindo bem aí atrás aí? Ok? O texto que nós acabamos de ler, ele é claro por si mesmo, é ou não é? É um texto de fácil compreensão, é um texto de fácil entendimento, e também é um texto de fácil interpretação, sim ou não? Mas tem alguns detalhes aqui nesse texto que nós precisamos rever os nossos conceitos. Haja visto que, se nós olharmos para as nossas vidas, quantos de nós temos a sensação que estamos sendo cercados pelos inimigos, ou até mesmo cercados pelas circunstâncias que estão nos afrontando? As circunstâncias talvez que estão nos inibindo, talvez numa área financeira, talvez numa área conjugal, talvez do ministério. Quantos de nós temos a sensação que parece que não vai? A sensação que nós temos que damos um passo para frente, 2 para trás. Só que tem algo que me chama a atenção nesse texto, que Eliseu era um homem que andava na presença do Senhor. Não era um homem que ficava dioturnamente, ou seja, 24 horas por dia orando. Ele entendia o seu tempo de intimidade com Deus, ele entendia o seu tempo, ele entendia o propósito, ele entendia o processo, porque ele aprendeu nada mais, nada menos com o mesmo Espírito que ensinou Elias. Foi o mesmo Espírito que também o ensinou. Nós vamos ver por muitas das vezes o profeta Eliseu tendo relacionamento com o Senhor. Nós vamos ver por muitas das vezes o profeta Eliseu, antes de dar uma resposta, antes de fazer alguma coisa, nós podemos ver o profeta Eliseu adorando o Senhor. A própria vida do profeta Eliseu era uma vida de adoração. Ele não ficava fadado, ele não ficava à mercê de uma circunstância.
Ele sabia aquilo que ele tinha renunciado, ele sabia aquilo que ele tinha deixado. E tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele renunciou, tudo aquilo que ele deixou, era para um tudo muito maior, era para um tudo eterno. Ele sabia a decisão que ele havia tomado, ele sustentou isso. A questão é que muitas das vezes nós tomamos as nossas decisões e nós não sustentamos ela. Nós entramos na presença do Senhor, nós lemos a Bíblia, nós oramos, cantamos louvores, às vezes nós cantamos mentiras para Deus. Nós falamos que confiamos nele através do louvor e adoração, mas a primeira circunstância, a primeira adversidade, o primeiro problema, nós já começamos a chorar, a choramingar, e nós então deixamos de acreditar nele. Mas o profeta Eliseu não. Eu acredito que você, da mesma forma, não tem permitido que a circunstância dirija ou conduza a sua vida. Temos dificuldades, temos adversidades, mas existe um espírito dentro de mim, existe um espírito dentro de você que queima. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Agora, esse frio que estamos tendo nesses dias, ele não pode diminuir a sua chama. Nós não podemos permitir que aquilo que Deus colocou dentro de você seja roubado por uma adversidade. E nós olhamos aqui, esse povo estava em guerra. A Síria se levantando e dando contra Israel, dando contra Samaria, entregando e batalhando, investindo contra o povo de Deus. Ei, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que de alguma forma, de alguma maneira, tem experimentado investidas contra a sua vida? Tem algumas pessoas aqui que não sabem o que fazer com a sua vida, que não sabem o que fazer com o seu ministério, que não sabem o que fazer com a situação que está envergonhando, ou até mesmo expondo você. Com certeza nós temos aqui. Agora o profeta Eliseu, no meio de uma guerra, ele encontra paz. Em meio de uma guerra ele encontra descanso. Em meio de uma turbulência ele consegue dormir, ele consegue orar, ele consegue se relacionar com Deus. E a Bíblia diz assim que o rei da Síria mandou descobrir aonde ele se encontrava, e ele mandou carros, tropas e carros de fogo, e mandou mandar todo mundo para pegar ele. Quando nós estamos na presença do Senhor, fique tranquilo que Deus sempre vai revelar para você o caminho do inimigo contra a sua vida. Lembra do apóstolo Paulo, quem diz assim: olha, o mal que eu não quero, esse eu faço, e o bem que eu preciso fazer, esse eu não consigo fazer. Já ouviram isso na Bíblia? Já ouviram isso alguma vez? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então tem momentos que você está fazendo coisa que você não quer fazer, e a Bíblia está dizendo para mim e para você hoje, que todas as vezes que o mau caminho, que o inimigo vier contra você, Deus vai revelar para mim e para você o caminho do inimigo contra a sua vida. Agora, quando que Deus revela o caminho do inimigo, da resistência maligna ou humana contra a sua vida? Quando você está na presença dele. Estar na presença do Senhor não é você cantarolar. Estar na presença do Senhor, consagração. Escute, consagração não é você passar um dia inteiro sem comer. Consagração não é você passar uma semana inteira de jejum e oração. Isso não é consagração. Consagração é quando você escolhe fazer a vontade do Senhor e escolhe não pecar. Isso é consagração. Quantas pessoas que talvez nós conhecemos que orem mais do que eu e você, todos nós juntos, jejuam muito mais do que eu e você, todos juntos, mas não tem uma vida de escolha a não pecar, não tem uma vida de escolher fazer a vontade do Senhor. Entra e sai da mesma forma, e às vezes consegue sair pior do jeito que entrou. Agora esse homem aqui não, ele sustentou a sua decisão, ele escolheu entrar, ele escolheu viver um estilo de vida na presença do Senhor, e Deus revelava tudo para ele, ele nem se preocupava com isso. A briga estava entre dois reis, ele só era um homem de Deus, ele só era o profeta da nação, ele não tinha nada a ver com a guerra. A briga estava ali entre dois grandes reis, e ele só escolheu estar na presença do Senhor. E todas as vezes que o rei da Síria intentava contra Israel, Deus revelava: avisa o rei para ele não ir por tal caminho, porque o rei inimigo vai vir contra ele.
E a Bíblia diz assim que não foi nenhuma e nem duas vezes, infinitas vezes, até que o dia que o rei pensou consigo mesmo, com certeza, no meio do nosso exército tem alguém nos traindo. Você já teve a sensação de alguém te trair, sim ou não? Sabe aquele amigo, aquela amiga que você confiou tanto, e ela contou o seu segredo para outra, aquela sensação de traição? Isso trouxe consequências aqui na terra. Eu estou falando de traições que podem trazer consequências para você na eternidade. Quando Adão escolheu comer do fruto que Eva ofereceu para ele, quando Eva escolheu, eles poderiam, ali também tinha, além da árvore do bem e do mal, qual outra árvore que estava no meio do jardim? Qual? A árvore da vida. Por que Adão não escolheu comer do fruto da árvore da vida? Deus disse assim: de qualquer árvore que você quiser comer, pode comer, menos. Qualquer árvore é qualquer árvore, sim ou não? Qualquer árvore pode comer qualquer árvore, não é qualquer árvore, sim ou não? Agora ele diz assim: menos a do bem e do mal. E qual que foi a tentação da serpente? Foi assim: olha, o dia que você comer, os seus olhos abrirão e você será como Deus. Agora, se Adão tivesse comido do fruto da árvore da vida, tanto fisicamente quanto espiritualmente, os seus olhos seriam abertos. Então ele poderia ver na eternidade a consequência da sua má escolha. Então ele escolheria bem, não escolheria errado. Querido, a questão não é a escolha, mas que tipo de escolha você tem feito. Vira para a igreja que está do seu lado e diz assim: qual escolha você tem feito? Quais são as suas escolhas? Aonde você está colocando a sua fé? Aonde você está depositando a sua esperança? Aonde você está colocando lenha no altar para queimar a cada dia mais? Agora Eliseu não, querido, ele escolheu fazer a vontade do Senhor. E pelo poder de Deus ele conquista um exército. De manhã bem cedo, o moço dele levanta e diz assim: vem ver, corre aqui. Olha o tanto de gente, tem um exército, vieram nos levar cativo, vieram nos levar como escravo, vieram nos levar como prisioneiro. Vem ver, profeta, vem ver, Eliseu. E Eliseu sai, ele olha para um lado, olha para o outro. Eu imagino ele chegando para o seu moço dizendo assim: mas é bastante gente, né? Tem gente demais, né? Quanto será que tem? Tem muita gente. E talvez o moço do profeta falava assim: você não tem medo? Não, é muita gente. Era para ter medo, não é? Nós somos só eu e você. O que nós vamos fazer? É o que eu estou pensando. Eu te acordei porque eu queria saber o que nós vamos fazer. Não, então vamos fazer o seguinte: primeiro, Senhor, abre os olhos dele. Ele começou a ver carro de fogo, cavalo, exército, rojão, bomba atômica. Ele viu, começou a ver um punhado de coisa violenta. Aí ele ficou valente. Querido, aquela fé antes dos seus olhos espirituais se abrirem, você precisa permitir que os seus olhos da fé se abram. Deus não pode abrir os nossos olhos espirituais se antes nós não abrirmos os nossos olhos da fé. Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Jesus disse isso para Tomé. Querido, nós não podemos menosprezar as grandezas, os grandes trabalhos de Deus, as grandes edificações de Deus na sua vida. Às vezes Deus faz você dar a volta na sua circunstância. Ele começa a permitir que você veja de todos os ângulos, de todos os lados, o problema que você pensa está inserido, o problema que você pensa que você vai ser vencido, a adversidade que você pensa que vai ser tragada. Então Deus permite que você dê voltas e que de todos os lados você possa ver. Agora, quando o profeta ora para que os olhos dele fossem abertos, não os olhos físicos, porque se fosse pelos olhos físicos, os dois estavam fadados à escravidão, à derrota, ou até mesmo à morte. Mas os olhos daquele homem precisavam ser abertos. Por que aquele moço não dormiu e já acordou com os olhos espirituais abertos? Sabe por quê? Porque estava esperando, o profeta esperava que os olhos da fé primeiro fossem abertos. Então ele não precisava nem orar. Tem coisas na sua vida que você não precisa nem orar, se você abrir os seus olhos da fé.
Ah, eu quero ter visão espiritual. Ah, eu quero ter visão de anjos e demônio. Quem já viu demônio aqui? Quem já viu anjo aqui? Mas quem não viu nada? Queridos, eu já vi gente endemoniada levitar. Pastor, conversa, não é. Eu não uso essas coisas para atrair você para a igreja. Se você não vier na igreja para ser igreja, ser atraído por adorar ao Senhor, nós não podemos estar aqui. Eu não quero prometer coisas para você que é Deus que vai fazer acerca de você, se for um propósito dele para você. Mas eu já vi pessoas endemoniadas, flutuando, levitando, eu já vi coisas que você nem imagina. E eu cansei de ver demônio. Eu via gente feia e falava, tem demônio ali. Os bonitinhos arrumados, não é possível, olha que delicadeza, que elegância. Você ia pôr a mão na cabeça, eram os mais endemoniados. E um dia falaram para mim assim, que Deus estava me dando o dom de visão aberta. Ah, Deus está te dando o dom de visão aberta. Então, se Deus está me dando o dom de visão aberta, eu quero parar de ver demônio, quero ver anjo, que eu não aguento mais. Foi quando Deus começou a permitir que eu visse que eu tivesse visões espirituais. Só que eu não tenho visão espiritual, ando para lá, tem um demônio ali, tem um anjo aqui, tem um demônio ali, não. Deus, ele abre a sua visão para ter um propósito. Se você não tiver um propósito em Deus, não tem o porquê Deus abrir os seus olhos espirituais. Deus não vai abrir os nossos olhos espirituais para que quando nós sentarmos nas nossas rodinhas, nós ficamos trocando figurinha, quem viu mais ou quem viu menos. Agora, a primeira coisa que precisa abrir na minha vida e na sua vida são os olhos da fé. Você precisa crer naquilo que Ele prometeu, porque fiel é aquele que prometeu. Aleluia! Se você não acreditar nele, eu não preciso que você acredite em mim. Antes de você acreditar naquilo que eu falo, você precisa entrar na presença dele. Aquilo que eu estou pregando, vai na Bíblia, confere se eu estou pregando heresia, vê se realmente está na Bíblia. Você precisa começar a estabelecer o seu relacionamento com Deus, amém? Amém. Agora, esse homem escolheu passar uma vida, um estilo de vida. Não era de vez em quando que as coisas aconteciam, era sempre. Porque uma escolha ele tomou lá atrás. Deixa eu te falar uma coisa, você só está aqui nessa noite porque você fez uma escolha. Você escolheu a hora de tomar banho. Hoje não tinha como escolher tomar banho no quente ou no frio, né? Hoje tinha que ser no quente, você foi forçado. Você escolheu a roupa que você ia sair hoje. Você escolheu o lugar onde você queria cultuá-lo. A nossa vida, ela está focada, ela está permeada de escolhas. Agora, toda escolha que você fizer, você precisa sustentar ela. Se você toma uma decisão e não sustenta ela, a Bíblia chama esse homem ou essa mulher de frouxo. Isaías capítulo 35 fala muito isso, de pessoas que oscilam no joelho. Pessoas que diante de uma situação difícil, elas tremem e temem. Então elas mais retrocedem do que avançam. Agora imagina um homem, ele diz assim, olha, primeiro o Senhor abre os olhos dele para que ele veja que muito mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Agora esse aqui não, vamos repartir o público aqui. Esse aqui, o Senhor abra os olhos espirituais. Esses aqui, o Senhor vai fechar os olhos físicos. E de repente todos eles ficaram cegos. Estou me fazendo entender, sim ou não? E de repente todos ficaram cegos. E Eliseu disse assim, ó, pega um na mão do outro aí. Aí catou um na mão do outro. Ó, agora pega na minha mão e vem comigo. Aí foram cantando pela estrada fora. E foi pegando na mão, e foi levando, e foi conduzindo quem? Quem que ele conduzia? Um exército inimigo. Às vezes, para vencer a guerra, você não tem que confrontar o teu inimigo, dá a mão para ele. Às vezes nós queremos vencer a guerra trocando paulada, espadada. Dê a mão para ele, não tenha medo. Se mais são os que estão com você do que com ele, você está com medo do quê? Pega na mão.
Ele pegou na mão e disse: vem comigo. E pegou todo aquele exército e colocou no meio de Samaria, aonde o rei reinava, de onde o rei de Israel governava, amém? E de repente alguém gritou: rei, o cara da trombeta não conseguiu nem tocar. Alguém corre que eu não dou conta de tocar a trombeta. Alguém chama o rei que eu não estou dando conta. De repente o rei diz assim, ele já saca a espada: feri-los-ei, meu pai. O rei já queria enfiar a espada goela abaixo. E todas as vezes nós criticamos as atitudes de alguns homens, e as nossas atitudes são às vezes até piores do que eles. Quando nós temos uma oportunidade de vingança, quando nós temos uma oportunidade de fazer o bem, nós escolhemos fazer o mal. E o profeta diz assim: não, fique tranquilo. Ó, você vai ferir aqueles que você prender, subjugar, capturar pela tua espada. Esses aqui não. Esse aqui que eu vou fazer, eu vou dar de comida para os leões? Não, tu vai preparar um banquete. Você já imaginou para o teu inimigo você preparar um banquete para ele, chamar para comer na sua casa? Isso, você consegue fazer com que isso entre na sua cabeça? O homem que tem os olhos espirituais abertos, ele não vê problema em sentar na mesma mesa com o inimigo, porque ele não tem problema com o inimigo que tem problema com ele. E de repente ele diz assim: olha, serve um banquete. Foi servido o banquete. Os olhos daqueles homens foram abertos. Aqueles homens talvez temeram a morte. Só que quando eles foram autorizados a irem embora, quando eles voltam para o seu Senhor, para o seu Rei, a Bíblia faz menção: nunca mais aquele reino investiu contra Israel. Ei, deixa eu te falar uma coisa: tem coisas que você não está vencendo, porque você está lutando de forma errada, você está resistindo de forma errada. Você pensa que a maneira que você está se portando, essa é a maneira. Não é. Pastor, faz 20 anos que eu estou sendo açoitado na mesma área. Querido, o problema não é o diabo que é forte, é você que não pensa. Não existe diabo forte diante daquele que tudo pode, diante do nome de Jesus. Todo joelho se dobra e toda língua confessa que Ele é o Senhor. Não existe ninguém forte na presença dEle. A questão não é alguém forte ou fraco na presença dEle, mas se eu estou na presença dEle. O apóstolo Paulo diz assim, que as milícias da nossa vida, que as nossas milícias, elas não são carnais, as nossas armas não são carnais, elas são poderosas em Deus. Como? Como que as minhas armas são poderosas em Deus? É quando eu vejo as coisas acontecerem? Claro que não. Não é quando eu vejo, é quando eu sei que vai acontecer. Cai 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Mal nenhum me sucederá, praga nenhuma chegará à minha casa. Maldição sem causa não se produz efeito. É as convicções que você tem naquele que te amou primeiro. Jesus nos amou primeiro. Jesus te amou primeiro. Agora, se Ele te amou primeiro, você não consegue acreditar que Ele vai guardar, blindar e proteger você? Qual a escolha que você tem sustentado? Algumas coisas me chamam a atenção. Sobrenatural é o dom do conhecimento, onde Deus revela grandes mistérios, e qualquer coisa oculta Ele quer revelar para você. Homens que viveram as coisas ocultas de Deus, nós poderíamos falar de José, de Samuel, de Daniel, poderia falar de você. Nós temos que parar de pregar sobre as experiências dos homens da Bíblia e começarmos a pregar com a própria vida as experiências da sua vida. Nós temos que parar de pregar sobre esses homens e começar a pregar sobre você. É você pregar sobre você. Como? Quando os seus olhos espirituais estão abertos? Não, é quando os seus olhos da fé estão abertos. Está tudo dizendo o contrário, mas dentro de você está dizendo sim. Dentro de você a verdade do Senhor vai sempre reinar.
É isso o mínimo que Deus quer para você, é tudo. O rei então envia mensageiros, e eu já disse sobre isso. Agora preste atenção que eu vou dizer agora. Todo bem que eu alcanço, independente de Deus, vira maldição. Tudo aquilo que eu conquistar e Deus não tem nada a ver com isso, vai virar maldição. Tudo que eu ganhar e Deus não tem nada a ver com isso, vira maldição. Pastor, quando eu sei se tem propósito de Deus ou se não tem Deus em uma situação? Quando você não é o único beneficiado. Se uma vitória, uma situação, uma circunstância, uma adversidade, uma conquista, só você está desfrutando, então Deus não tem nada a ver com isso, porque Deus ele não é individualista, Deus ele é coletivo. Ele não morreu por você, Ele morreu pela igreja, Ele morreu por um propósito. E quando Ele vier buscar, Ele não vai buscar o Caio, Ele vai buscar a igreja do Senhor, porque Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. E se nós estivermos enxertados nele, então o agricultor vem e poda, para que nós possamos darmos maiores frutos ainda. Se você não estiver nele, Ele não está em você. Agora, o que eu faço com tudo isso que eu sei? Não é o quanto eu sei, o que eu sei, até onde eu sei. É o que eu estou fazendo com tudo aquilo que eu sei. O que eu estou fazendo com tudo aquilo que eu leio da Bíblia? O que eu estou fazendo com todos os perdões que já me pediram? Com todos os perdões que eu já liberei? Com todo o pedido de perdão que eu fiz? Ou com todo o pecado contra mim eu liberei perdão? O que eu tenho feito com tudo isso? Olha para a minha vida, olha para a sua vida. Deus criou você caído? Deus não me criou, Deus não nos criou caído, Deus não criou Adão caído, mas ele precisava passar pela escolha. Deus não criou você mal, Deus não criou você feio. Nós só precisamos passar pelo processo da escolha. Pastor, como assim? O salmista diz assim, que eu me torno parecido com tudo aquilo que eu adoro. O salmista diz assim, que eu me torno parecido com tudo aquilo que eu adoro. Será que as pessoas, quando vê você do outro lado da rua, quando elas apontam um dedo para você, o que elas falam de você? Lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus, ou vai lá um irmão meia boca? Olha lá o crentinho, olha lá o crente caloteiro, olha lá o crente mentiroso, olha o crente fofoqueiro. Olha, aquele lá é crente na igreja, fora da igreja, olha o que apronta. As pessoas olham para você e vê o que em você. As pessoas olham para mim e vê o que em mim. Eu me torno parecido com tudo aquilo que eu adoro. Você se torna parecido com tudo aquilo que você adora. Mas você tem que passar pelo processo da escolha, pelo propósito da escolha, pela prova da escolha. Eu não posso querer que os meus olhos espirituais se abram se eu não tenho coragem de abrir os meus olhos da fé. Eu dou ouvido só para negatividade, eu dou ouvido só para desgraça, eu dou ouvido só para tragédia. Não! Eu estou orando pelo fim do mundo, pela volta de Jesus. Você está orando errado. Nós não temos que orar pelo fim, nós temos que orar pela restauração do mundo, pela restituição da nossa fé, pela transformação das pessoas. Porque o céu ou o inferno não é privilégio de ninguém. Olha, eu não quero saber, já preguei Jesus para aquele irmão, eu não quero saber, eu vou para o céu. Com esse pensamento você acha que você vai para o céu. Olha para essa pessoa que está do seu lado, com que ou com quem ela parece? Não olha muito para mim não, que você vai perceber que eu pareço um pouco com o Paulo Zulu. Não olha muito, já fui confundido muitas vezes com ele. Depois do ebola, né? Agora nós temos, a Bíblia diz assim, que todos os dias Deus coloca diante de mim e de você a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. O
que eu tenho escolhido? O interessante é que Eliseu pediu para abrir os olhos de um e fechar os olhos do outro, porque o coração do rei era injusto e covarde, mas o coração do profeta era justo e leal. Agora, querido, a Bíblia faz menção que o coração do rei era injusto e covarde. Deus não beneficia pessoa injusta ou covarde. Deus nem ouve. Pastor, está na Bíblia, está na Bíblia. Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para não te poder ouvir. Mas os vossos pecados e iniquidades impeça que eu veja o rosto e o meu ouvido não vos ouça. Que pecado! Esse rei aqui, ele era injusto e covarde, mas o profeta não. Ele era justo e era leal. Por quê? Ele era justo diante daquilo que Deus o chamou, e era leal a quem o chamou. Aquilo que Deus deu para você, aquilo que Deus inseriu em você, aquilo que Ele engendrou em você, você está sendo justo aquilo que Ele te colocou, o dom, o talento ou a unção na sua vida. Se você for justo a isso, concomitantemente, você será leal àquele que te chamou. Agora, um homem ou uma mulher leal a Ele, ele não despreza um coração quebrantado, compungido e contrito. Alô, tem alguém aí? Se Deus está desprezando a minha oração, se Deus está desprezando a sua oração, então meu coração não está quebrantado, nem compungido, nem contrito. Aí entra o que Tiago diz: olha, nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal, para esbanjar para o nosso próprio bel prazer. Tiago está dizendo assim: você não recebe porque você pede só para você, você não recebe porque você só pensa em você. Agora, por que Deus não está ouvindo você? Nunca foi ideia de Deus alguém entrar na presença dEle, ouvir o que Ele quer e passar para as pessoas o que Deus quer. Nunca foi ideia de Deus isso. Nunca foi ideia de Deus apenas um homem estar na presença do Senhor. Nunca foi ideia de Deus falar só com um. Amém? Aleluia. As almas que se humilham na presença de Deus não vão morrer sem um direcionamento. Sabe quem que protege e defende você? Quem? Quem que protege e quem defende você? Cristo Jesus, amém? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está vivendo uma vida de condenação? Você está vivendo uma vida de intimidação, de culpa? Ei, saia desse lugar. Deus não criou esse lugar para você. O que Deus criou para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou no coração de homem algum, são as coisas que Ele preparou para aqueles que o amam. Abra comigo Ezequiel capítulo de número 47. Ezequiel capítulo 47, versículo 1 diz assim: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora. Repita comigo: uma volta. Mais forte: uma volta. Até a porta exterior que olha para o oriente.
e eis que corriam as águas ao lado do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e meio, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual eu não podia passar. Agora olha para mim, nós vamos ver aqui que Ezequiel está com um problema, e Deus queria falar algo para Ezequiel, só que ele estava tão focado na circunstância, ele estava tão focado na dificuldade, na adversidade, que ele não viu aonde ele estava inserido. Ele não entendeu qual era o seu papel nas mãos de Deus, e ele não entendeu que ele nas mãos de Deus, Deus tinha um propósito para ele. E a Bíblia diz assim, que Deus pega Ezequiel e tira ele do meio da circunstância. Deus pega Ezequiel e tira ele do meio do problema, do meio da adversidade, e faz ele dar uma volta inteira, completa pelo lado de fora. Nós não podemos desprezar as maneiras de Deus trabalhar nas nossas vidas. A sua visão espiritual, eu acredito que todos nós vamos sair daqui vendo, entendendo muito mais. Agora, querido, se eu não permitir que os meus olhos da fé, não é Deus que vai abrir os seus olhos da fé, não é um milagre, não é óleo ungido, não é uma imposição de mãos, não é um pregador que vai abrir os seus olhos da fé, é o Espírito Santo no teu espírito, e você crendo e buscando isso, é você nele, e ele em você que vai abrir os seus olhos da fé. Nós podemos perceber que quando Deus pede para Moisés, ele dá a medida para Moisés no tabernáculo. O que acontece? Tem uma bacia de bronze. Para que servia a bacia? Para que o sacerdócio viesse lavar as mãos. Isso no tabernáculo de Moisés. E no templo de Salomão, a bacia foi substituída pelo mar de bronze. Peraí, por que Deus ele começou a evoluir? Deus começou a ganhar dinheiro. Aí ele trocou a bacia pelo mar. A bacia era mais ou menos de diâmetro, mais ou menos uns 60 centímetros. E o mar de bronze, o diâmetro dele era de 5 metros. Por que no tabernáculo de Moisés era uma baciazinha, e no templo de Salomão era um mar de fundição, era um mar de bronze? O que significa isso? Deus começa algo na sua vida pequeno, mas tudo que nasce em Deus não é pequeno, é enorme, é imenso, é eterno. Só que se Deus revelar tudo para você de uma vez, Deus perde você. Se Deus fazer todas as coisas que Ele vai fazer na sua vida, ao longo da sua vida, e Ele fizer de uma vez só, Ele perde você. Por causa de um caráter que ainda não foi tratado, por causa de um temperamento que ainda não foi controlado, por causa de uma altivez que ainda não foi consumida pelo Espírito Santo, porque a humildade ainda não foi permeada e trabalhada em você. Então, se Deus fazer tudo de uma vez só, Ele perde você. Agora, no tabernáculo de Moisés era uma bacia, no templo de Salomão era um mar, era uma piscina imensa. E sabe o que é para mim e para a sua vida? Sabe o que Deus tem para mim e para você no lugar da bacia? No lugar do mar de vida, do mar de fundição. Ele quer fazer de mim e de você uma fonte para jorrar para a vida eterna. Só que, aleluia! Só que nós passamos a vida inteira olhando a bacia. E depois nós passamos um tempo olhando o mar de fundição, o mar de bronze do templo de Salomão. E Deus está falando: eu não tenho uma bacia para você mais. Eu não tenho um mar de bronze para você mais. É do seu interior, vai fluir rios de água viva. Para que você vai ficar pensando na baciazinha? Por que você vai ficar pensando no mar de bronze, se você é uma fonte para jorrar para a vida eterna?
Ei, querido, você só vai desfrutar de algumas coisas do Senhor, meu irmão, minha irmã. Nós só vamos desfrutar de algumas coisas do Senhor, até mesmo das grandezas do Senhor, não pelos nossos olhos espirituais abertos, mas principalmente pelo nosso olho da fé aberto. Você acha que se Deus não pudesse abrir os seus olhos da fé agora, Ele não abriria? Só que Ele está permitindo você também, como Adão, passar pelo processo da prova, pelo processo da escolha. Deus não criou você falido, Deus não criou você deprimido, Deus não criou você angustiado, Deus não criou você ferido, mas Ele está provando e aperfeiçoando você. Ele só prova quem Ele quer aprovar. E a Bíblia diz assim, que os obreiros aprovados, eles precisam ser experimentados. Deus está experimentando você. Aleluia. Vira para a igreja que está do seu lado e diz assim: você precisa ter paciência. Você precisa ter paciência diante das grandes obras de Deus na sua vida. Ei, Deus escolheu você. Ele não se enganou com você, Ele não se engana, Deus não se engana. Você só precisa ter um pouquinho de paciência, de dedicação. Você só precisa ser um pouco mais intenso, amém? Deus faz com que Ezequiel dê voltas ao redor do seu desafio. Ele fez isso com tantos homens na Bíblia. Pessoas que ficaram tocando de roda diante do desafio. A exemplo disso, a travessia do deserto, que durou 40 anos, no máximo, era para durar apenas 150 dias. Agora, por que durou 40 anos aquilo que era para durar 150 dias? Porque aquelas pessoas estavam com as suas mentes escravizadas. Deus não poderia começar uma nação nova, Deus não poderia começar algo novo, com uma nação com pessoas de mente escravizadas. Então Deus permite que aquele povo por 40 anos fique tocando de roda diante do seu desafio. O desafio não é maior do que você, você é maior que o desafio, porque você está em Cristo. Agora Deus está fazendo que eu e você dê voltas em torno do desafio, diante de uma situação complicada financeiramente, uma adversidade bancária, um problema no casamento. Ah, é Deus que mandou o problema? Claro que não. Deus não envia o problema para humilhar você. Deus usa você para resolver o problema através do Espírito dEle. Agora nós precisamos entrar nesse lugar. Deus pega Ezequiel e treina ele. Existiam 3 profetas contemporâneos: Daniel, Jeremias e Ezequiel. Você acha que se Ezequiel pudesse escolher, ele ia querer ser usado nas tribos rebeldes? O que é tribo rebelde, pastor? Era um povo que ouvia a palavra de Deus e não acreditava, o coração endurecido. Ao contrário disso, Deus pega Daniel e coloca onde para exercer o ministério? Na onde? No palácio. Aí Deus pega Jeremias e deixa Jeremias aonde? No povo que ficou. Agora Ezequiel não, Ezequiel, você vai pregar para quem não vai te ouvir. Imagina Ezequiel profetizando: quantos estão comigo? Eu preciso construir isso. Nós já vamos orar daqui a pouco, por favor. Eu preciso liberar essa palavra sobre a sua vida. Nada vai acontecer na sua vida espiritualmente se os seus olhos da fé não forem abertos. Nenhuma situação, nenhum problema vai ser resolvido. Nada, nenhum milagre vai acontecer se não passar pelo privilégio de crer sem ver, e não ver para crer. Agora, se Ezequiel pudesse escolher, ele não escolheria pregar para um povo que não iria se converter. Quer um exemplo, sim ou não? Se Deus desse o ministério para você enxugar gelo, você receberia esse ministério? Receberia, não receberia? Mas você veria utilidade nisso? Foi a mesma coisa com Ezequiel. Você vai pregar para alguém que nunca vai se converter.
Deus estava desprezando Ezequiel? Evidente que não. Deus estava treinando Ezequiel. Treinando para quê, pastor? Para o vale de ossos secos. Deus não pegou Daniel e levou no vale de ossos secos. Deus não pegou Jeremias e o levou no vale de ossos secos para profetizar. Deus pegou quem? Ezequiel. O seu desafio não é maior do que você, meu irmão. A sua dificuldade, a sua adversidade não tem maior força do que a sua. Essa situação que Deus colocou, permitiu estar em torno de você, só tem um propósito: aperfeiçoar você, para que você aperfeiçoe os santos. O maior ministério dos 5 ministérios, o porquê dos 5 ministérios, do apostólico, do profético, do evangelista, do pastoral e do mestre, é para aperfeiçoamento da igreja. Não é para controle da igreja, não é para domínio, não é para governo da igreja, é para aperfeiçoamento dos santos. Agora você precisa olhar essa diversidade com outra ótica. Não é esperar o problema resolver, é você saber que já está resolvido. Essa é a grande diferença. Quantas vezes eu ouvi: olha, não vai dar certo. Quantas vezes eu ouvi: não é para você. Eu estou falando de homens de Deus. Eu estou falando de profetas que disseram para mim: olha, você nunca vai ser ninguém. Ninguém nunca vai te ouvir. Olha, nunca vai acontecer as coisas para você. O que eu mais ouvi no meu momento de prova, de dificuldade, de ser experimentado, é: desista. Talvez a sua alma quer desistir. Talvez a sua mente já concordou na desistência, mas o teu espírito aí dentro não. Ele está esperneando, ele: não vou desistir. Porque o teu espírito veio de Deus e vai voltar para Deus, meu irmão. Você precisa somente sustentar as suas escolhas. Se você escolheu ser um homem de Deus, seja o melhor homem de Deus. Se você escolheu ser mulher de Deus, seja a melhor mulher de Deus. Não para provar para o outro que você é melhor ou você é melhor. É para você vencer você mesmo. Os maiores desafios de um homem não estão do lado de fora. Os maiores desafios de uma pessoa estão dentro deles. O maior gigante na vida de Davi não estava fora, estava dentro dele. O gigante não caiu quando a pedra o atingiu. O gigante caiu quando Davi se posicionou em correr em direção ao gigante. Está isso na Bíblia. Davi se apressou, ele correu. O gigante não cai quando você dá uma paulada nele, meu irmão. O gigante cai quando você se posiciona aqui dentro. Eu creio que já caiu e vai para cima. É assim. Ah, pastor, eu oro tantas horas por dia para Deus resolver isso, Deus resolver aquilo. Deus não vai resolver nada para você. Deus quer resolver você. O desafio, as circunstâncias, não é para que Ele resolva para você, é que isso resolva você. Você precisa ser um homem bem resolvido consigo mesmo. Você precisa ser uma mulher bem resolvida consigo mesma. Não importa o que as pessoas estão dizendo, você é resolvido. Não importa o que a adversidade está dizendo, você é resolvido. Não importa o que a circunstância está mostrando, você é resolvido. Não importa o que estão falando, dizendo ou escrevendo ao seu respeito, você é resolvido com Deus e ponto. É assim que caminha. Aleluia. É preciso ter uma visão completa das circunstâncias. Sabe aquela pessoa que quando vem uma notícia ruim, ele mal resolve e vem outra pior ainda, como na vida de Jó. Mal acabou de vir notícia ruim, vem outra. Mal acabava, vinha outra, vinha outra. E ele ouvia assim: ó, a mulher dele, mulher é uma bênção, né? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Só que Jó, ele era resolvido consigo.
Em um dia, em uma reunião, Satanás se apresenta no meio deles. O esboço que Deus usou para pregar para o diabo foi Jó. Observaste o meu servo Jó, homem reto, íntegro e se aparta do mal. E o diabo diz assim: mas ele é desse jeito porque você guarda ele, você protege ele é o queridinho seu. Deixa eu tocar na finança, deixa eu tocar nos bens, deixa eu tocar nisso, deixa eu tocar naquilo. E foi indo, e Deus foi permitindo. O diabo acabou com Jó pelo lado de fora todo. Acabou ou não acabou? Acabou ou não acabou? Só que o maior problema, a maior vitória de Jó não era fora, era dentro. Quando Samuel vai na casa de Jessé escolher o novo rei de Israel, ele olha o primeiro, forte, alto, bonito, moreno, sensual, e disse assim: olha, esse daí é o novo rei, não é possível. Olha que homem bonito, parece o pastor Caio daqui a alguns anos. Aí Deus disse assim, dá um tapa na cabeça de Samuel, cabeçudo: eu não vejo como você vê o que está fora, eu sondo o coração. Esse eu rejeitei. Você quer ser aceito por Deus? Deus está primeiro. Ele não quer saber do seu resultado, Ele não quer saber da sua desenvoltura, Ele não quer saber dos seus dons, Ele não quer saber daquilo que você produz. Ele quer saber como você está, como que está o teu coração. Se o teu coração, aleluia, aleluia. Então Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó, porque ele é um homem que não se corrompia. Jó escolheu servir ao Senhor. Jó era um homem tão temente que todos os dias ele apresentava uma oferta para Deus. Todos os dias Jó sacrificava ao Senhor, com medo dos seus filhos terem pecado e não entregarem uma oferta para Deus. Então, para que ele não corresse esse risco, ele mesmo apresentava a sua oferta para Deus. Ah, pastor, mas Deus tirou tudo de Jó. Não, Deus deixou para ele um caco de telha para coçar as suas feridas. Sabe qual é o seu caco de telha hoje, meu irmão? A palavra dele, que é verdade para a sua vida. Esse é o seu caco de telha. Ah, pastor, o diabo levou nada. Não levou nada da sua vida. O impedimento não triunfou sobre o profeta. Ao contrário de ter triunfado o impedimento, ele se sentiu impedido, porque ele não podia mais atravessar a água. Então ele perdeu o que Deus tinha para ele. Eliseu não. Ezequiel, ele volta à margem, e Eliseu volta para o seu lugar em Deus. Alguns estão querendo nadar no rio, mas Deus escolheu você para ser uma fonte. Ah, eu quero nadar no rio, eu quero beber desse rio, eu quero beber da fonte, eu quero beber da água. Não, Deus escolheu você não é para nadar no rio, meu irmão. Deus escolheu você para ser fonte, para jorrar para a vida eterna, para as outras pessoas, matar a sede das outras pessoas. É só para isso que Ele te chamou. Você quer ter um grande ministério? Sim ou não? Sim ou não? Eu quero ter um grande ministério. Eu acredito que eu vou ter um dia. O seu maior ministério, o maior ministério da minha vida, começa você ouvindo Deus. Mesmo que aos seus olhos você pensa que Deus está mandando você para a morte, Deus nunca vai mandar você para a morte. Deus nunca vai mandar você para a humilhação. Deus nunca vai mandar você para a vergonha. Deus nunca vai mandar você para a traição, se Ele conhece você. Abra comigo, por favor, em Atos capítulo 9. Nós já vamos orar. Os olhos espirituais não vão abrir antes da fé se abrirem. O que precede experiências sobrenaturais, inefáveis com Deus, são os olhos da fé. Paulo tem os seus olhos naturais trancados para que o da fé fosse aberto. Ele ia matar todo mundo, ele ia arrebentar com todo mundo. Ele estava se achando, eu vou fazer, eu faço e aconteço agora. Aí Deus
tem um encontro com Paulo no capítulo 9. E aí os seus olhos são tapados, Paulo perde a visão, ficou 3 dias sem ver. Deus precisava primeiro fechar os olhos da alma, do egoísmo de Paulo, para que depois os olhos da fé se abrissem, e então os olhos espirituais seriam consequências de tudo isso. Mas de repente Deus levanta um homem chamado Ananias, Atos capítulo 9, versículo 17. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com o discípulo. Olha para mim, Deus levanta um homem chamado Ananias. Ananias era um homem que queria ser usado por Deus, e ele sabia da fama de Paulo. Era um homem que matava, judiava, torturava os cristãos. E quando Deus fala com ele, você vai ver nos versículos que antecedem o 17 do mesmo capítulo, você vai ver que Ananias meio que contendeu com Deus. Será que é possível? Será que não tem jeito? O Senhor está me mandando para a morte? Não, Ananias, eu não estou te mandando para a morte, eu estou te mandando para um propósito. E qual era o propósito de Ananias nesses dias? Só orar por Paulo, e a sua visão natural voltar ao normal, para que os olhos da fé de Paulo fossem abertos. Sabe o que eu aprendo com isso? Tem coisas que você não está vendo por causa das circunstâncias. Tem coisas que você não está vendo por causa da adversidade, da necessidade, talvez uma cegueira circunstancial, talvez uma cegueira limitada, uma cegueira de alma, uma cegueira egoísta, está impedindo você de ver os propósitos de Deus. Os propósitos de Deus, você só vai conseguir ver as grandezas do Senhor na sua vida se você abrir os olhos da fé. Agora abra comigo Apocalipse capítulo de número 3. Nós já vamos orar. Sim, eu creio em Ti, um Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, um Deus do sobrenatural. Sabe, querido, eu não tenho fé quando eu professo ela. Eu não tenho fé quando está tudo mil maravilhas. Eu não tenho fé quando tudo está dando certo. Esse é um tempo de você desfrutar da fé. Eu tenho fé quando eu manifesto ela. E quando eu manifesto a minha fé, quando tudo está dizendo ao contrário, tudo está mostrando o contrário, e você sabe que já aconteceu no reino do Espírito. É assim que eu manifesto a minha fé. É assim que o Senhor quer que você manifeste a sua fé. Não dizendo, eu tenho fé. Isso não move Deus. Deus experimenta você, não é porque você não tem fé. Deus experimenta você, é porque você tem fé. Agora olha o que diz Apocalipse, capítulo de número 3. O versículo de número 17 diz assim: pois dizes, Apocalipse 3, 17, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouros refinado pelo fogo, para que te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que veja. Que colírio é esse, pastor?
Se coloque de pé, por favor. Que colírio é esse? O fogo queima em mim, clamo por mais de ti. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo, preciso de um renovo. Que colírio é esse? Meu coração queima. Que colírio é esse que o próprio Jesus está dizendo? Olha, quer um conselho? Aconselho-te que de mim compre ouros refinado pelo fogo para que te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que veja. Esse colírio aqui nada mais é do que a sua fé. Não uma fé de resultado. Nós não podemos buscar uma fé de resultado. Quando eu busco uma fé de resultado, eu só estou pensando nos meus problemas. Agora, quando eu ando em novidade de fé, de propósito, eu não estou olhando para as minhas circunstâncias. Eu estou olhando para a missão da noiva. Estou olhando para a missão da igreja. Às vezes a minha fé ela é ofuscada, a minha visão ela é ofuscada. Todas as vezes que eu olho para mim mesmo, todas as vezes que eu quero os meus problemas resolvidos, a minha situação solucionada, todas as vezes que eu quero a minha porta aberta, todas as vezes que eu quero a minha despensa abastada, todas as vezes que eu quero as minhas contas pagas, isso não é fé. Deus faz tudo isso, mas isso não é fé. Isso é sinal, isso é prodígio. Fé é quando eu olho para aquele que me chamou. É quando eu entendo que eu sou muito mais do que crente, eu sou muito mais do que o evangélico, eu sou filho de Deus. E quando eu entendo que eu sou filho de Deus, eu começo a entender a missão, o propósito do filho, porque eu sou herdeiro e co-herdeiro em Cristo. Eu sou herdeiro e co-herdeiro em Cristo para quê? Para cumprir o propósito da noiva, porque eu sou a noiva dele. Para cumprir o propósito da igreja, porque eu sou a igreja dele. E todas as vezes que eu só olho para mim, a minha visão vai ficar ofuscada. Eu não consigo ver uma luz no fim do túnel. Eu não consigo ver resolução de problema. Eu não consigo ver o céu se abrir. Agora, quando eu olho para o propósito, eu nunca terei a minha fé ofuscada, ou a minha fé, os meus olhos enegrecidos. Quer um exemplo? Quando Estevão estava sendo apedrejado, em nenhum momento ele diz assim: olha, o senhor não está vendo o que eles estão fazendo comigo? Olha o tamanho das pedras. Em nenhum momento ele disse assim: te servi tão e tão intenso, fiz tudo direitinho, o senhor não pode me tirar daqui. Em nenhum momento Estevão disse isso para Deus. Muito pelo contrário. Estevão entendeu que ele não tinha concretizado o seu propósito. Ele entendeu que tinha concretizado o propósito de Deus. E quando nós entendemos que estamos concretizando o propósito de Deus, o céu se abre. Eis que vejo os céus abertos e à direita o Filho do Homem sentado no seu trono, de pé no seu trono. Estevão não abriu o céu para ele, porque o propósito dele estava se findando ali. O propósito de Deus com ele ali, mas o propósito de Deus com ele para a eternidade estava apenas começando. Quando Estevão adormeceu no Senhor, sendo apedrejado, os céus não foram abertos para Estevão. Estevão abriu os céus para Paulo. Tudo que você faz com a sua fé, a sua fé natural, que vai abrir os seus olhos espirituais, o seu olhar natural, tudo que você exercita em fé, alguma coisa no ambiente espiritual você mudou.
O problema é que nós queremos que o ar espiritual, o ambiente espiritual seja transformado só na minha vida. O problema é que eu quero que o ambiente espiritual seja transformado só na minha casa, só na minha família, só na minha conta bancária. Não, nós temos que sair desse ambiente. Precisamos dar uma volta maior nas circunstâncias. Precisamos dar uma volta maior nos nossos desafios. E entender que os meus olhos, a minha fé, os meus olhos naturais, os meus olhos da fé precisam ser abertos para que os olhos espirituais então se abram. Agora tudo isso não vai acontecer se eu pensar só em mim. Durante um tempo da minha vida eu passei orando para Deus resolver os meus problemas, até o dia que eu entendi que Deus me levantou para tentar resolver os problemas que são da igreja, da noiva dele. A partir do momento que eu mergulhei nesse lugar, Ele começou a resolver os meus problemas. Quando eu ando de uma forma individual, eu estou roubando no coletivo. Mas quando eu ando no coletivo, o Senhor está zelando no meu individual. Quando eu cuido das coisas do Senhor, o Senhor cuida das minhas. É esse desafio que Deus está fazendo você dar uma volta por completo. A tua fé não pode ser barrada, a tua fé não pode ser parada por causa de um desafio. Os seus olhos da fé precisam ser abertos, se você almeja que os seus olhos espirituais se abram. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos por um minuto. Pai, nós apresentamos diante de Ti esse momento. Senhor, nós não estamos aqui por causa de uma pregação, Senhor. Essa palavra é para a Tua igreja, essa palavra é para a Tua noiva, para todos aqueles que estão aqui, por todos aqueles que estão nos acompanhando ao vivo pela transmissão, por aqueles que não estão ao vivo, mas um dia serão alcançados. Essa mensagem, o Senhor, o Teu Espírito vai fazer com que chegue com um propósito na vida daqueles que estão caminhando para o Senhor. Eu quero apresentar a vida dos seus filhos e filhas nessa noite. Eu quero que os meus olhos espirituais se abram, mas eu não quero permitir que os meus olhos da fé se abram. E por isso, desde o início, meu Pai, assim como o Senhor fez com Eliseu, assim como o Senhor fez com o moço de Eliseu, primeiro abra os olhos dele para que ele possa ver que muitos são os que estão conosco do que aqueles que estão com ele. E para um outro grupo, o profeta ora para que os olhos naturais sejam fechados. E ele não venceu o exército atacando o exército, lutando com a mesma ferramenta do inimigo. Ele estende a sua mão e toma o exército inimigo pela mão, coloca em um lugar e ele protege ele e serve um banquete. Assim, a partir daí em diante, nunca mais aquele inimigo se levantou contra Israel. Eu consigo entender isso hoje, Senhor. Eu consigo entender isso agora. Eu consigo entender que o Senhor está trabalhando nas nossas vidas, que o Senhor está trabalhando em nós, por nós e através de nós. Os nossos olhos da fé precisam serem abertos nessa noite. Não é homem algum que abre os olhos da fé. Quem abre os meus olhos da fé sou eu começando a acreditar mais, sou eu começando a deixar o Senhor ainda mais, e quanto mais ainda assumir o controle, assumir o governo da minha vida. Saber que mal nenhum me sucederá e praga nenhuma chegará na minha casa, que 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido, que o Senhor é o meu pastor e o Senhor nunca vai faltar na minha vida, que a verdade do Senhor vai sempre reinar. O maior inimigo, o maior gigante não está fora, está dentro. Da mesma forma, a convicção não vem por resultados, a convicção vem por um coração leal e justo. É isso que nós estamos clamando nessa noite. O Senhor sabe que os seus filhos precisam, necessitam e merecem. Por isso, Deus, eu quero agora em unidade de fé como igreja, em unidade de fé como noiva, eu quero exatamente neste momento
me condoer com meu irmão, me colocar em concordância em oração. Se 2 ou 3 concordarem com alguma coisa aqui na terra, será concordado no céu. E em concordância com o entendimento de igreja, em concordância de entendimento como noiva, que o Senhor, em o nome de Jesus, na minha vida, que o Senhor, em o nome de Jesus, na vida do meu irmão, que nós possamos abrir os nossos olhos da fé, para que os olhos espirituais também se abram. Que a verdade do Senhor vai sempre reinar na sua vida, vai sempre reinar na sua casa e na sua família, e que tudo aquilo que é contrário ao Espírito Santo do Senhor, tudo que é contrário a Deus na sua vida, eu ordeno agora, como igreja, como noiva, como filho, como herdeiro e co-herdeiro, saia da sua vida, bata em retirada agora. Sempre o Senhor está nos ensinando, sempre o Senhor está nos aperfeiçoando. E quem vai dar um destino para a mensagem nessa noite não é o pregador. Quem vai finalizar a mensagem nessa noite não é um pregador, é você. É você que precisa sustentar as suas escolhas. E através da sustentação de escolha, Deus vai gerar em você convicções que nunca outrora Ele gerou em você. Porque às vezes nós é que não permitimos. O Espírito do Senhor quer gerar convicções no nosso interior, e nós não permitimos, porque os nossos olhos carnais estão dando maior proporções a problemas, a dificuldades e a adversidade, do que a promessa do Senhor, do que para a palavra do Senhor nas nossas vidas. Eu acredito numa geração de homens e mulheres valentes. Eu acredito em uma geração de homens e mulheres maduros, transparentes, homens e mulheres de caráter nesses dias, que não vão se dobrar a Baal, que não vão se relacionar com Cristo apenas para ter seus problemas resolvidos. Não, nós não somos uma igreja que estão oferecendo o kit Tabajara, que os seus problemas se acabaram, mas uma geração de homens e mulheres maduros, convictos, homens e mulheres geracionais para esses dias, que pouco vão se importar se os seus problemas estarão ou não resolvidos, desde que o propósito da igreja, da noiva, seja concretizado na sua vida e através da sua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Ele é o Senhor. Pastor, quando que eu sei que eu estou caminhando como igreja? Quando eu sei que eu estou fluindo no propósito? Quando eu sei que eu sou uma fonte para jorrar? Quando você está no Getsemane, que mesmo aqui fora você queira desistir, aqui dentro não permite. Que você sustente as suas escolhas, que você sustente as suas convicções. Faça um propósito com Deus, faça um voto com Deus, que nos próximos 90 dias você não vai orar por você, que nos próximos 90 dias você não vai pedir para você não vai pedir para os seus problemas serem resolvidas, as suas contas pagas, ou aquilo que está fora de ordem, que Ele coloque em ordem. Você só vai orar por uma coisa: Senhor, cumpra na minha vida, e através da minha vida, no propósito, Senhor, como igreja, como noiva, que o Senhor estabeleceu para mim, antes de todas as coisas serem feitas. Aleluia. E você vai ver o que Ele vai fazer por você e com você. Nós temos que parar de sermos egoístas. Por que Faraó e Herodes mandou matar os meninos? É muito mais fácil você matar uma criança do que um homem maduro. É muito mais fácil você subjugar uma criança indefesa, um incapaz, do que um homem amadurecido, um homem adulto convicto do seu propósito. O inimigo, uma das maiores estratégias do inimigo contra a igreja é infantilizar a nossa geração. Nós não seremos uma geração infantilizada, que se vende por tudo, que se corrompe por tudo, que negocia por tudo, que se vende, que se barganha por tudo. Não, tendo ou não tendo, eu vou cumprir o meu propósito. Podendo ou não podendo, eu vou cumprir o meu propósito. Tendo ou não tendo, fazendo ou não fazendo, acontecendo ou não, eu vou olhar para o alvo que é Cristo, e eu vou cumprir o meu propósito.
Talvez nós vamos sair daqui nessa noite não sabendo se você é aljava, se você é arco ou se você era uma flecha. Mas uma coisa nós vamos sair daqui convictos: tanto um quanto o outro sempre estão nas mãos do arqueiro, que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. É essa convicção, é essa maturidade, é esse entendimento que o Espírito está gerando em nós, em nome de Jesus. Amém, querido? Amém. Coloca a mão no seu coração. Pai, não eu, mas o Senhor. Que o Senhor marque homens e mulheres nessa noite, homens e mulheres que estão sendo marcados hoje como nazireus desses dias. O Senhor está me mostrando no Espírito que Ele está marcando você hoje como nazireu. Ele vai surpreender você, assim como no último culto de domingo. Muitas pessoas me procuraram e Deus deu sinais para essas pessoas. Muitas pessoas tiveram respostas, muitas pessoas entenderam o que durante anos de suas vidas não entenderam. E hoje o Senhor está marcando você. Ele está marcando você para um propósito. Ele está zelando, blindando você como noiva, como igreja do Senhor. Ele vai começar a te dar sonhos proféticos. Ele vai trazer entendimento e revelações proféticas de períodos proféticos na sua vida. Aleluia. Espírito Santo, pega ele, pega ela. Marca ele, marque ela. Marque ele, marque ela. Assim como o espírito da morte passou na praga do primogênito. Quando o espírito da morte passou no Egito, toda a casa que ele viu a marca, ele passava por de cima, e lá ele não podia entrar. E da mesma forma o Senhor está fazendo hoje comigo e com você. Ele está marcando você. E o espírito da morte, o espírito da adversidade, a resistência satânica e maligna não pode entrar em você, porque você é marcado. Você é templo do Espírito Santo. Você é a casa favorita de Deus. Ele marcou você nessa noite, em nome de Jesus. Somente os marcados por Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus e um glória a Deus bem alto. Aleluia, aleluia. Podeis assentar, por favor. Gostaria de chamar a equipe que vai servir a ceia. Eu quero fazer algo diferente hoje. Eu não quero hoje, eu não quero investir um tempo explicando sobre a ceia do Senhor. Depois você que não tem o entendimento da ceia do Senhor, você vai procurar um dos oficiais da igreja e vai perguntar para ele o que é a ceia do Senhor. Mas resumindo, a ceia do Senhor está falando de um relacionamento com Cristo. Está falando de intimidade, amém? Amém? Então ceia do Senhor fala de relacionamento, fala de intimidade. Eu acredito que todos nós já passamos desse ambiente. Nós já migramos de ser crente, de ser evangélico, de ser nova criatura, e nós entendemos agora a nossa filiação. João capítulo 1 diz assim, que Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você tem um poder na sua mão de ser filho de Deus. Isso é um poder, é a esperança daqueles que creem. Amém. Agora eu gostaria de ler um texto com você. Se você pudesse colocar em pé, por favor. Eu vou ler um texto, nós vamos orar, nós vamos servir. O pão que simboliza o corpo de Cristo, o suco de uva que simboliza o sangue dele. E cada um esquadrinha a si mesmo quem pode comer e beber, quem pode partilhar do corpo e do sangue do Senhor. Esquadrinhe-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Homem nenhum tem autonomia para dizer se você pode ou não celebrar a ceia. Quem define isso é você, não sou eu.
Amém? Abra comigo, 1 Tessalonicenses. Vai chegar o dia que a trombeta vai tocar. E no ressoar da trombeta, no dia em que a trombeta for tocada, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos que ficarem, seremos arrebatados juntamente com o Senhor, e teremos o encontro com Ele nas nuvens. É para esse grupo que eu quero ler esse texto que eu vou ler agora. Aqueles que têm convicção na volta de Jesus. Isso não é conto de fadas. Ele prometeu que vai voltar, e eu acredito que Ele vai voltar. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, o versículo 12 ao 14 diz assim. Eu gostaria que essa fosse a essência de celebrar a ceia hoje. Que nós viemos assumir a nossa responsabilidade como corpo de Cristo. Nós precisamos sair do ambiente ritualístico e entrarmos na manifestação do Espírito como corpo de Cristo. O corpo tem muitos membros, mas só tem um cabeça, que é Cristo. E nós precisamos receber o comando do cabeça. O cabeludo de Nazaré, o barbudo de Nazaré, é Ele. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 12 diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Olha para mim, sempre tem um grupo que trabalha, sempre tem um grupo que preside, sempre tem um grupo que exorta. Paulo está dizendo assim, olha, para aqueles que serão arrebatados, Paulo está dizendo assim, olha, acateis com apreço. Paulo está dizendo assim, deem valor. Versículo 13: e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Olha para mim, unidade não é a mesma coisa que unanimidade. Unidade é unidade, independente do que eu penso e do que eu sinto em relação a meu irmão, eu estou junto com ele. Não compactuo com o pecado, mas eu estou junto com o propósito. E Paulo está dizendo assim: vivei em paz uns com os outros. Ou seja, não trate ninguém por menor, muito pelo contrário. Ele continua dizendo no 14: exorto-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos. Repitam comigo: insubmissos. Consoleis os desanimados. Repitam comigo: desanimados. Ampareis os fracos. Repitam comigo: os fracos. E sejam longânimos para com todos. Feche a sua Bíblia e coloque sobre o seu assento, por favor. Eu quero fazer um apelo nessa noite, aonde eu e você precisamos ser mais irmãos uns com os outros. Aquilo que eu estou exigindo do meu irmão, que eu seja o primeiro a fazer. Ser mais irmãos com os outros não é você exigir do outro. Ser mais irmão com o outro é aquilo que eu exijo do outro, eu começo a manifestar, eu começo a praticar. O apóstolo Paulo diz assim que tem a tropa de elite. Sempre tem. Você faz uma convocação na igreja, sempre vem os mesmos. Durante muitos anos da minha vida eu chorava: cadê todo mundo? Hoje não. Sempre vão vir os que trabalham, sempre vão vir os que presidem, sempre vão vir os que exortam. Então esses aqui entenderam algo que os outros ainda não entenderam. Mas Paulo está dizendo: esses não são melhores, mas eles necessitam de uma honra maior.
Agora Paulo está dizendo assim: tenhais paz com todos. Ele diz, ele faz uma lista assim: olha, insubmissos, desanimados e os fracos, e os que trabalham. Que você estenda a mão para o seu irmão, verdadeiramente. Não é fazer grupinho na sua casa para falar mal dos outros, não é isso. Aqui não acontece isso, só em terras longínquas, só em Nárnia. Aqui não acontece, é só em Nárnia que acontece. É sermos mais irmãos uns com os outros. Independente do que o outro está fazendo, é você. Eu estou livre dele, do que ele fala, do que ela fala, do que ele faz, do que ela faz. Eu estou livre. Todas as pessoas que eu sento para aconselhar, para exortar, para estender a mão, eu estou livre dele. Se vai existir uma reciprocidade ou não, eu estou livre. Jesus só beijou Judas porque era livre de Judas. Paulo só foi Paulo porque ele era livre de todos. Quanto mais você for livre das pessoas, mais você será usado por Deus, mais você vai poder fazer como igreja, mais você vai poder fazer como irmão. É livre, sem esperar nenhuma paga, sem esperar nenhum elogio, sem esperar nenhuma recompensa. Seja você e Deus e pronto. Seja mais irmão um com o outro. Não fica choramingando. Não deixe o diabo infantilizar você, muito pelo contrário, ande em maturidade e em novidade de vida. Senão, seremos mais um, seremos presas fáceis. Amemos uns aos outros com o mesmo amor com o qual Ele nos amou. Amém, amém, querido. Como que eu começo a ser mais irmão na vida do outro? Aquilo que eu estou exigindo do Osmair, aquilo que eu exijo que ele faça para mim, começo eu fazendo por ele, para que depois de fazer por ele, eu faça com ele, e a recíproca sempre será verdadeira. Se eu entender esse princípio, então nós entendemos a ceia. Pastor, mas só os do Mevan, Nova Mutum? Não. O mesmo respeito que vocês têm comigo como pastor, vocês precisam ter com todos os pastores, independente do ministério. A mesma irmandade no Espírito, como corpo, como igreja, que nós estamos exercendo entre nós, nós precisamos exercer com os outros, seja batista, seja presbiteriana, seja assembleia, seja quem for. O mesmo respeito, o mesmo zelo, o mesmo comprometimento, a mesma devoção, com o mesmo entendimento, com o mesmo amor para com os outros, para com todos, diz o apóstolo Paulo. Entendendo esse princípio, manifestando esse princípio de corpo, de igreja, porque não adianta nós construirmos aqui fora e nós estarmos destruídos aqui dentro. Primeiro se constrói aqui dentro, para restaurar e restituir aquilo que está aqui fora. Amém. Estenda a sua mão para cá, Senhor. Nós apresentamos os elementos de ceia do Senhor. Nós apresentamos o pão, Senhor, que simboliza o seu corpo. Nós apresentamos o suco de uva, que simboliza o seu sangue derramado na cruz. Nós quebramos toda e qualquer consagração. Nós repreendemos agora, Senhor, toda e qualquer artimanha, todo e qualquer comentário sarcástico, maligno. Nós repreendemos agora todo espírito de zombaria. Nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor ministre conosco, que esse ambiente de glória, esse ambiente de majestade, esse ambiente de honra, onde nós preparamos para o Senhor, não para nós, mas para o Senhor, que o Senhor venha transbordar em glória, de glória em glória. Nós consagramos agora, os alimentos agora se tornaram elementos da ceia do Senhor. Nós quebramos qualquer consagração e consagramos a Ti, em nome de Jesus. Podeis, por favor, servir o pão e o suco. Aquele que for celebrar a ceia, permanece de pé, por favor. Leva-me além, a
Subes às alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue. Restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Primeiro nós vamos comer do pão e depois nós vamos beber do cálice. Porque na mesma noite em que Jesus foi traído, ele partiu o pão e disse: esse é o meu corpo que será partido por vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Senhor, nós apresentamos esse momento diante do Senhor. Senhor, nós queremos ser participantes e co-participantes da morte do Senhor. Se contigo morremos, contigo também ressuscitamos. Se o teu corpo foi transfigurado e ressuscitado em glória, nós também teremos o nosso corpo corruptível transformado por um corpo incorruptível. Mas não antes de cumprirmos os propósitos do Senhor para a nossa vida. Não antes de cumprirmos os propósitos, Senhor, como noiva, como igreja. Não antes de eu entender que eu sou membro de um corpo do qual o cabeça é Cristo. Senhor, todas as vezes nós estamos celebrando a ceia de memória, anunciando a tua morte, a sua ressurreição e a tua volta, porque o Senhor vai voltar. O Senhor prometeu, o Senhor garantiu que vai voltar, e nós acreditamos na volta do Senhor. Se tem um encontro marcado, todo aquele que recebe Jesus como teu Senhor e Salvador, é um encontro com Jesus nas nuvens. Os vivos que ficarem, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, em nome de Jesus. Agora, com esse entendimento,
Comam todos dos pães, por favor, em nome de Jesus. De Jesus. Deu graças e disse: esse é o meu sangue que será derramado por vós, o sangue da nova e eterna aliança. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, até que eu volte. Agora, queridos, nós somos um corpo, amém? Aleluia. E o corpo tem sangue, não tem? Então troca de cálice com seu irmão e faz o sangue correr pelo corpo. Sangue parado coagula e começa a necrosar os tecidos, e aquele membro morre, aquele membro do corpo morre. Faz o sangue correr no corpo, meu irmão. Faz o sangue correr no corpo. Aleluia. Faz o sangue correr. Troca de cálice com seu irmão. Eita, mistério, troca de cálice com seu irmão. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Amém. Jesus ama você. Deus te amou tanto que não pensou duas vezes de permitir que o seu próprio filho morresse a sua morte, para que eu e você vivêssemos a vida dele. Deus tem uma obra maravilhosa na sua vida, com a sua vida e através da sua vida. Assim como Ele usou a vida de Estevão para abrir os céus para Paulo, Deus usou alguém para abrir os céus para você e vai usar você para abrir os céus para alguém. Você precisa entender o propósito do Senhor na sua vida. Nós não somos crentes, nós não somos evangélicos, nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros. Nós somos a noiva que o noivo vai buscar. Nós somos a igreja lavada e remida pelo sangue. Amém. Bebam todos do cálice do Senhor, em nome de Jesus. Eu sou livre. Aleluia. Se você conseguir, aplauda o Senhor bem forte aí. Dá um glória a Deus bem alto para Ele aí. Faça barulho. Você está vivo, Ele vive e Ele reina. Vai, Alessandra. Abraça o teu irmão aí, cumprimenta ele aí, ó. Cumprimenta ele, cumprimenta.
estamos no mês de junho, mas tem os irmãos já dançando quadrilha já aí, ó. Calma, calma, se solte, isso aí. Não é pecado ser homem, amém? O maior pecado é o homem querer ser Deus diante dos homens, isso é pecado. Amém? Podeis assentar, por favor, nós temos os recados rapidinho. Os olhos da fé foram abertos nessa noite, eu acredito nisso.